Por que uns se curam e outros não? Médicos pegam casos em que a recuperação é espantosa, rápida, em que eles sentem agilidade fora do normal nas cirurgias. Enfim, o organismo reage muito bem e outros não. Outros tudo dá errado. Por que será isso? Genética? Não. É Deus intervindo na nossa vida sem a gente perceber. O Espiritismo diz que quando não é para você pagar aquele karma, quando você não tem que sofrer, passar por aquilo, uma equipe de médicos espirituais ou qualquer outra situação, você não tem que passar por um assassinato, de um assalto, você não tem que passar por um acidente, você não tem que passar por uma doença que vai te matar. Então vem a espiritualidade, que somos nós, depois que morremos, vamos trabalhar em nome de Deus, né? E eles vêm e ajudam o médico, ajudam o paciente, ajudam o acidentado, etc, etc. Por isso que ocorrem esses milagres. Michael Thornsley, de 10 anos, estava morrendo. Um tiro acidental havia destruído seu cérebro. Durante a cirurgia, o cérebro inchou demais. Os médicos haviam sido forçados a cortar uma grande porção do crânio por causa disso. A mãe de Michael, Cora, ficou ao seu lado, mas a equipe da UTI não tinha mais esperanças. Na verdade, eu morri, mas eu voltei porque disseram para minha mãe que eu ia morrer, essas coisas, e eu não morri. Eu acho que recebi uma segunda chance, sabe? E posso fazer tudo o que eu fazia antes. E me sinto bem. Eu achava que não havia nenhum motivo para aquele jovem sobreviver, e sobreviver em boas condições. Não há explicação racional para este caso, nenhuma. Há outras forças que agiram além de nós. Talvez tivesse um anjo da guarda sentado ao lado do leito, eu não sei, mas tinha alguma coisa maior, porque aquele menino devia ter morrido. Os paramédicos chegam rápido e levam Michael ao Mercy Medical Center, em Canton. Seu cérebro estava entrando em colapso. Ele estava preso à vida por um fio. A bala que atingiu o cérebro de Michael ainda estava alojada lá. Não havia ferimento de saída. A equipe do Mercy Medical Center não tinha nem o equipamento, nem os especialistas necessários para tratar um ferimento tão grave. Tentando desesperadamente salvar a vida dele, eles o mandaram ao Hospital Infantil de Akron, onde uma equipe pediátrica especializada em traumatismos estava a postos. A mãe de Michael, Cora, temia que o tempo de seu filho estivesse se esgotando. Eles o deixaram todo enfaixado e ele estava tão frio. Naquela hora eu pensei que ele estava morto. No Hospital Infantil de Akron, a equipe de traumatismo estava pronta para o pior. Seu desafio era manter Michael vivo e estabilizá-lo, para poder submetê-lo a uma cirurgia cerebral de emergência. É um garoto de 10 anos, Mike, que veio do Mercy Medical e sofreu um disparo por arma de fogo. Parece que era calibre 25. Não havia um segundo a perder. Como estão as funções neurológicas dele agora? Nos especializamos na chamada medicina de emergência, naquela hora H do traumatismo. Isso quer dizer que, quando alguém chega com um traumatismo fatal, o que fazemos na primeira hora vai definir os resultados posteriores. Quase 1h30 se passara desde que Michael atirou em si mesmo. Os médicos acreditavam que era tarde demais. Quando o vi na emergência, ele estava mais perto da morte do que eu gostaria. O cérebro é um órgão vital que usamos para operar o resto de nossas funções corporais. Então estamos falando da destruição de uma coisa que controla tudo aquilo que usamos para viver e funcionar. Até onde podíamos ver, ele não tinha nenhum movimento voluntário. Ele não respondia e não nos dava nenhuma esperança de recuperar as funções neurológicas normais. Antes da cirurgia, os médicos precisavam identificar precisamente a extensão do ferimento. Rapidamente foi feita uma tomografia. O projétil calibre 25 apareceu claramente.
Ele havia penetrado acima do ouvido direito e atravessado praticamente toda a extensão do cérebro. A tomografia mostrava um dano significativo. Havia sinais de hemorragia, pressão e inchaço. Havia apenas 2 resultados possíveis a nosso ver. Ele não sobreviveria, ou pior, sobreviveria, mas não teria nenhuma função importante depois disso. 15 minutos depois de Michael dar entrada no hospital, o Dr. Richard Zen começou a cirurgia que alguns julgavam inútil. Ele removeu uma parte do crânio no local onde a bala entrou e seguiu sua trajetória mais e mais para dentro do cérebro. Está bem seco, não há hemorragia aqui, temos um pouco de tecido morto. O que vimos foi típico das cirurgias de ferimento à bala. O cérebro fica mole e pegajoso e também há fragmentos ósseos no cérebro e hemorragias associadas. E o que você acaba fazendo é limpar a área em volta da bala e tira os fragmentos de osso. Se houver fragmentos de metal no caminho, você os remove. Caso contrário, você não mexe nos fragmentos de metal, você os deixa lá. A bala, entretanto, estava alojada muito profundamente para alcançá-la. O Dr. Zen considerou esse revés quase trivial, comparado às complicações que se seguiram. O que ocorreu naquele momento me fez sentir que a situação era irremediável. O cérebro começou a inchar e estava inchando tremendamente, quero dizer, inchou para fora do crânio. Por causa disso, tivemos que tirar mais osso. Eu tive que retirar provavelmente a metade posterior do crânio para que o cérebro pudesse inchar sem pressão. Se o cérebro não pode sair, ele incha para dentro e isso causa o que chamamos de herniação do cérebro e, é claro, ele morreria. Retirar uma grande parte do crânio permitiu ao Dr. Zen retardar o cenário fatal. Mas outra crise aconteceu. Fechar a incisão cirúrgica passou a ser quase impossível. Olha o inchaço, meu Deus, está acima do osso e ainda está inchando mais. Mal consegui costurar o escalpo de volta sobre o cérebro inchado. E quando conseguimos fechar, ficou tão tensionado que parecia um tambor quando você tocava nele. Pensei que estava tudo acabado. Não achei que ele fosse sobreviver. O Dr. Zen agora tinha a triste tarefa de explicar a situação e dar o prognóstico sombrio à mãe de Michael, Cora. E ele saiu e ele disse, Sra. Thornsley, ele saiu da cirurgia, mas não deve sobreviver. Tudo o que restava fazer, ao que parecia, era esperar Michael morrer. Sua única esperança era um milagre. Michael Thornsley, de 10 anos, estava morrendo. Um tiro acidental havia destruído seu cérebro. Durante a cirurgia, o cérebro inchou demais. Os médicos haviam sido forçados a cortar uma grande porção do crânio por causa disso. A mãe de Michael, Cora, ficou ao seu lado, mas a equipe da UTI não tinha mais esperanças. Eu não acreditava que Michael fosse sobreviver. Estávamos fazendo tudo o que podíamos, mas eu não achava que teria... Não acreditava que essa história fosse ter um final feliz. As horas se tornaram dias, e Michael ainda se agarrava à vida. Isso só deixou os médicos mais preocupados. Eles achavam que, mesmo que Michael sobrevivesse, ele teria que passar pelo pesadelo de lidar com graves sequelas. Os médicos me disseram que, se sobrevivesse, ele seria um vegetal. Um assistente social foi chamado para alertar a família de Michael sobre a triste realidade do futuro que ele teria pela frente. A maioria das crianças que sofrem lesões como essa acaba se tornando muito dependente, isso se sobrevive. E geralmente as famílias acabam internando-as em instituições especiais. As famílias podem fazer muitas coisas por seus filhos, mas se eles não têm capacidade mental ou a habilidade de cuidar de si mesmos, nem nas funções básicas do dia a dia, isso não é bem uma vida e é triste admitir, mas com esse tipo de lesão, a morte às vezes é a melhor solução. Qualquer que fosse o destino de Michael, tudo que os médicos podiam fazer no momento era mantê-lo vivo. E tudo que sua família desesperada podia fazer era rezar.
Então, 4 dias depois do terrível acidente de Michael, houve uma mudança surpreendente. Progressivamente, ele saiu de nenhum para algum movimento. Conseguiu puxar a mão quando foi beliscado e também abriu os olhos. Consegue abrir os olhos, Michael? Abra os olhos. Michael surpreendeu todos nós. Num período de uns 5 ou 6 dias, ele começou a fazer coisas que eu nunca esperei que ele fosse fazer. Mãe, eu te amo. Também te amo, filho. Até o braço ele está flexionando tudo. Eu cheguei a pensar que ele ficaria num estado vegetativo crônico. Achei que era o máximo que ia acontecer e vê-lo desse jeito, só Deus explica. Apesar de Michael ter acordado e de suas funções cerebrais parecerem normais, ele ainda enfrenta o desafio da reabilitação física. Ele teve de aprender a andar, teve de aprender a falar, a se alimentar sozinho. Mas fez isso. Levante bem o braço. Ele foi recuperando os movimentos e também começou a andar. Naquele momento eu soube que ele viria andando até aqui para me fazer uma visita. Eu jamais imaginaria que uma criança com um ferimento tão grave, com tal lesão cerebral, pudesse, em um mês, sair andando do hospital. Isso foi um milagre. O milagre, contudo, estava por um fio. Ainda faltava um pedaço imenso do crânio de Michael. Seu cérebro frágil estava praticamente exposto, coberto apenas por uma fina camada de pele. A menor contusão poderia ser fatal. Se você pusesse a mão no escalpo dele, poderia sentir a maciez do cérebro e poderia sentir a pulsação indo e vindo. O Dr. Parker foi responsável pela reconstituição do crânio de Michael, usando uma espécie de cimento ósseo. Ele não cria um osso novo, mas o que ele faz é agir como estrutura para que o osso normal cresça e finalmente o substitua. A cirurgia foi um sucesso. Michael já podia voltar para casa, consciente do milagre que havia acontecido. Na verdade, eu morri, mas eu voltei porque disseram para minha mãe que eu ia morrer, essas coisas, e eu não morri. Eu acho que recebi uma segunda chance, sabe? E posso fazer tudo o que eu fazia antes. E me sinto bem. Eu achava que não havia nenhum motivo para aquele jovem sobreviver, e sobreviver em boas condições. Não há explicação racional para este caso, nenhuma. Há outras forças que agiram além de nós. Talvez tivesse um anjo da guarda sentado ao lado do leito, eu não sei, mas tinha alguma coisa maior, porque aquele menino devia ter morrido. Isto foi um grande milagre. Não sei qual é a religião da família, mas eu disse a eles que rezassem, fosse qual fosse a religião. E aconteceu, isto é, alguma coisa aconteceu. Não sei bem o que, mas ele sobreviveu e está muito bem. Provavelmente o fato mais assustador da vida é que a morte pode vir a qualquer momento.